Olá, eu sou a Ana Lu, Ana Luísa Lacombe, atriz, contadora de histórias, arte educadora, escritora, produtora, figurinista, artista há 40 anos. E eu sou fundadora, criadora da companhia teatral Faça e Conta, uma companhia de teatro narrativo premiada, que ao longo da sua trajetória, que começou em 2003, já montou 7 espetáculos de teatro narrativo. E eu também sou contadora de histórias, isso é, eu não preciso necessariamente estar num espetáculo. Vou eu e meu ukulele contando histórias por aí, já me apresentei nas principais capitais e também nos lugares mais remotos desse nosso Brasil. E quando eu vou pesquisar, assim, escolho uma história para contar, eu gosto de ir fundo nessas histórias, de pesquisar sobre elas. E o fato de fazer com que de ser uma pesquisadora, né, sobre essa arte narrativa, me levou a escrever sobre isso, sobre a arte de contar histórias, e também a formar contadores de histórias, que eu venho formando há muitos anos. E quando eu pesquiso um conto que eu vou contar, eu gosto de investigar a sua origem, se existem outras versões desse conto na mesma cultura ou em outras culturas. Tento extrair que símbolos podem estar contidos nos motivos das histórias, as interpretações possíveis. Tento fazer conexões com culturas arcaicas e o que mais esse percurso investigativo for desvendando ali para mim. Eu leio pensadores sobre essa arte, filósofos e estudiosos para poder ancorar minhas investigações e também faço as minhas próprias elucubrações sobre esses contos. E em 2020, com o advento da pandemia, a gente ficando preso em casa e tendo que se virar, eu acabei criando uma série de cursos online que eu chamei de Mergulho na História, onde eu compartilho essas pesquisas dos contos que eu faço. Então eu escolhi alguns contos ou que já faziam parte do meu repertório ou que eu tinha interesse e eu gostaria de incluí-los em meu repertório, e para isso fui atrás dessa investigação, que eu compartilhei através desses cursos online, e eu vou fazer assim um pequeno mergulho hoje aqui nessa palestra com vocês de alguns contos que para mim são muito interessantes e muito atuais nas suas possíveis interpretações e reflexões. Esses mergulhos, eles nada mais são do que parte desse processo que eu vivencio quando eu preparo um espetáculo. Eu gosto de saber sobre o que eu estou falando, de ser dona da palavra, como eu disse isso uma vez numa entrevista. Não que eu me arrogue o papel de dar a última palavra sobre aquele tema, não, nada disso. Eu estou sempre aberta, que me questionem, me tragam outros pontos de vista sobre essas histórias, outras formas de me aprofundar no tema. Apenas eu gosto de saber mais, até mais além da minha própria opinião, né? O que eu acho. Eu acho coisas, claro, mas eu gosto também de ouvir outras pessoas, ler sobre outros pensadores, para poder alimentar o meu olhar sobre essa história e aprofundá-lo. E eu creio que essa busca é necessária para o artista que quer realmente ancorar e aprofundar o seu trabalho, seja no teatro, seja na narração de histórias. Para isso eu vou trazer aqui, nesse nosso pequeno mergulho, algumas reflexões que eu proponho para algumas dessas histórias que eu acho que continuam sendo muito atuais, né? Apesar de serem da tradição e tão antigas, elas dialogam muito com o tempo atual. A investigação começa com algumas perguntas. Aqui não vou esgotar todas as possíveis, mas o que essa história diz para mim? Né? Meu primeiro contato com a história. O que será que o público vai apreciar, extrair dessa narrativa? Por quê? Para que falar sobre esse tema agora, no tempo presente? Não busco respostas fechadas, não busco respostas deterministas. São questões que vão permeando todo o trabalho de preparação da narração ou do espetáculo. De onde veio essa história? Quem a registrou? Existem outras versões em outras culturas? Quais as simbologias que eu percebo na trama? Quais são as imagens
E personagens arquetípicos, qual o papel da mulher? Quais são as relações de poder estabelecidas no enredo? Como aparecem as relações sociais, afetivas, comportamentais? Quais os valores que apresentados nessa história que se destacam? Ou as transgressões? Porque toda história tem uma transgressão, né? Que faz com que a trama se desenrole, né? A partir de um dano, como diz o Vladimir Prop. Existem elementos do maravilhoso, e o que esses elementos do maravilhoso podem sugerir em termos de interpretação? Assim, com essas e tantas outras questões, quando ao longo da pandemia a gente ficou preso em casa, eu aproveitei e vários contos que eu já narrava ou me interessava, fui incluindo, fui investigando e fui organizando e sistematizando essas pesquisas que antes eram mais erráticas, assim, e para poder você compartilhar e dar um curso, você precisa sistematizar e organizar. E foi isso que eu fiz. Então vamos conhecer alguns contos tradicionais agora e alguns símbolos e alguns elementos antigos. Muitos contos tradicionais trazem elementos de rituais iniciáticos, né, das culturas arcaicas e antigas. E isso pode também nos dar muita luz sobre que percurso é esse, né, que a heroína ou o herói está fazendo nessa história. Qual é o grande aprendizado, o grande tesouro que ele vai conquistar ao final dessa narrativa, que às vezes até vem em forma de dinheiro, mesmo de ouro, né? Mas a gente sabe que o ouro nas histórias, ele tem muito a ver com aprendizagem, né? Com aquilo a sabedoria que você conquistou ao longo daquela jornada. Vamos então conhecer alguns desses contos e ver quantas coisas a gente pode extrair deles? Para a gente seguir aqui no nosso percurso, acho importante a gente retomar esse conceito do símbolo. A gente fala muito em símbolo, né? Qual é o símbolo? Vamos entender um pouquinho de onde vem essa palavra e o que ela efetivamente significa. A palavra símbolo é derivada do grego antigo símbalen, que significa agregar. O seu uso figurado se originou no costume de se quebrar um bloco de argila para marcar o término de um contrato, um acordo. Cada parte desse acordo ficava com uma parte dessa argila quebrada. E assim, quando os pedaços se juntavam, novamente, eles podiam se encaixar como um quebra-cabeça, né? As duas partes do acordo se juntam para mostrar, nós fechamos esse acordo e aqui está ele completo, né? Os pedaços, cada um deles, cada uma dessas partes, né, eram conhecidos como símbola. Portanto, um símbolo não representa somente algo, mas também sugere algo que está faltando, uma parte invisível que é necessária para poder se alcançar a conclusão, né, ou a totalidade. Consciente ou inconscientemente, o símbolo carrega o sentido de unir as coisas para criar algo maior do que a soma das partes, como se fossem nuances de significado que aí acabam resultando numa ideia complexa, né? Porque um símbolo, ele não tem uma definição exata, né? Ele tem o seu significado, mas nós também colocamos a nossa parte que está faltando sobre esse símbolo. E nós agregamos também, sob o nosso olhar e as nossas referências, um valor e um conteúdo e um significado para esse símbolo, segundo as nossas referências. Muitas histórias, especialmente contos de fadas, né? Eles trazem no enredo um processo de amadurecimento, de uma iniciação no mundo dos adultos. E com isso ele acaba preservando alguns elementos ancestrais, como a casinha na floresta, o objeto mágico, as tentativas de se conseguir um feito, 1, 2, 3 tentativas, o número mágico, primeiro irmão, segundo irmão, terceiro irmão, né? A morte, a ressurreição do herói para uma nova etapa da vida, o encontro consigo mesmo, unindo ânima e ânimos no final da narrativa e muitos outros elementos. Para a gente entender um pouquinho desse percurso, vamos ver alguns exemplos das histórias.
e nós vamos começar com Barba Azul, que foi o primeiro tema abordado por mim nessa série de cursos. Eu digo tema porque não trata-se apenas do conto Barba Azul, que a gente conhece do Charles Perrault, mas também das suas variantes. Há muitas histórias que trazem essas figuras de predadores e dessa mocinha ingênua e curiosa. Algumas variantes apresentam inclusive esse homem como um antropófago, que ele atrai as mocinhas e depois devora, literalmente, junto com outros homens no seu castelo. Mas a heroína, de maneira geral, sempre sai vitoriosa. Em Barba Azul, ela precisa da ajuda dos seus irmãos, mas nas outras narrativas, ela é mais ativa nesse sucesso final. Curiosamente, algumas dessas mulheres usam o estratagema de Sherazade, que conta suas histórias para o sultão Shahriar para salvar sua vida e de todas as moças do reino, Pois Shahriar promete que vai matar as mulheres com quem ele se casa na noite seguinte para não ser traído. Então ele se casa, na noite seguinte ele mata, e assim Sherazade se candidata, e a cada noite ela conta uma história, deixando um suspense, e aí ele acaba não matando porque ele quer saber como a história funciona. E assim que Sherazade salva a sua vida e de todas as donzelas desse reino. Mas nesses outros contos, dessas variantes do Barba Azul, essa heroína, ela usa a história de uma maneira diferente. No caso dessas personagens, elas contam a sua história para denunciar o assassino. No fim da história, elas contam como se fosse um sonho, como se fosse uma imaginação com o predador ali na mesa, E ela vai contando como se fosse uma fantasia, só que ao final ela revela que ele é um assassino, que ele é um antropófago, ele é um esquartejador de mulheres, e assim ele mesmo é esquartejado, como no caso do Mr. Fox, que é um conto inglês recolhido pelo Joseph Jacobs, que é uma dessas variações. Claro que a primeira leitura que a gente faz de um conto como Barba Azul e essas outras versões também, é sobre esse olhar da eterna luta das mulheres contra homens predadores, seus algozes que a oprimem, a violentam, a agridem, matam, Mas a gente pode também olhar sobre outros aspectos. Primeiro, assim, como reconhecê-los e dar cabo deles. E podemos também pensar que esse também pode ser um conto iniciático, onde essa moça está entrando na vida adulta e o véu da inocência cai. Então, por exemplo, a entrada nesse quarto secreto dessas mulheres esquartejadas com esse sangue também pode ser a visão, a perda da ingenuidade desse mundo fantasioso e se dando conta das vilanias que o mundo adulto nos traz, sobre o lado sombrio da existência que às vezes a criança ignora, não percebe, vive nesse mundo entre bons e maus e não percebe que a alma humana ela é mais complexa e densa, Agora, nesses contos, depois que cai esse véu, ela consegue perceber as maldades e a diversidade da vida. Ela vai ter que passar por um rito de crescimento que é simbolizado, nesse caso, pelo próprio enredo da história, onde no final ela sai mais madura e fortalecida para a vida. A gente também pode pensar nesse conto como um processo interno de autoconhecimento, autodescoberta, quase que um processo terapêutico, onde a gente vai abrindo nossos quartos secretos e às vezes cheios de corpos esquartejados, e a gente tem que lidar com eles, para seguir em frente. Não adianta a gente ignorar, as questões internas, nossos medos, nosso próprio lado sombrio, É preciso olhar para eles, lidar com eles para poder seguir em frente. Em algumas versões, há 3 irmãs, Como em vários contos tem isso, 3 irmãos, 3 irmãs, 3 tentativas, como eu falei antes. Então, essas 3 irmãs vão ter que enfrentar esse homem assassino. As 2 primeiras fracassam e são mortas, mas a última consegue perceber a situação, ludibria o seu marido e salva a si mesma e as irmãs, que foram esquartejadas, mas ela consegue recompor os corpos dessas irmãs, juntando essas partes. E quando a gente
estuda esses contos, a gente aprende que essas três irmãs, esses três irmãos, no fundo, representam um só, né? Representam a gente mesmo nas nossas diversas tentativas da vida de resolver questões, né? A gente tenta uma vez, tenta a segunda, na terceira a gente consegue, né? A própria criança, né? Quantas vezes você tem que dizer, não pode, ela vai de novo e põe o dedo na água quente e queima, não pode, até que ela aprende, né? 1, 2, 3, 3 tentativas. E nesse elemento, esse símbolo também de recompor esses corpos, é quase que como se essa heroína recompusesse o seu próprio corpo num novo momento. Agora ela pode olhar para esse corpo de uma outra forma. Aquele corpo da infância foi desmembrado, ele se perdeu, ele se esfacelou e agora ele está composto num novo corpo, com uma nova forma, né? Com novos desejos, né? Numa nova etapa da vida, né? Ainda falando um pouco sobre Barba Azul, a gente vai ver que tem um símbolo, né? Voltando à questão do símbolo, muito forte nessa história, que é a chave, né? Em todos os contos tem essa questão da chave, que é entregue e é dito para a mocinha que ela não pode acessar aquele cômodo que tem esta chave, que essa chave abre, né? Então a chave é entregue como Deus que abre as portas do paraíso para Adão e Eva, né? Entrega a chave, mas a serpente que diz, né? O Deus que diz, não pode comer a maçã, mas a serpente vai lá e fala, come, vem aqui, come. Então o Barba Azul, né, ou esses outros personagens que são desse mesmo arquétipo, né, essas outras narrativas, eles cumprem esses dois papéis, tanto como Deus que interdita, né, o acesso à árvore do conhecimento, como o da serpente que ao mesmo tempo faz a tentação, né, oferece a tentação, dá a chavinha, diz que porta abre, mas diz que não pode abrir, né? E aí, no caso do Charles Perrault, ele inclusive faz uma moral no final que critica a curiosidade feminina, né? Eu sempre falo para os jovens e crianças para quem eu conto história o quanto é importante a gente ser curioso, né? Para justamente abrir as portas e se dar a conhecer, né? As coisas que existem nessa vida. E a chave simboliza justamente isso, um objeto que é relacionado à mudança, uma vez que ela permite que a gente encontre o outro lado, né? No caso das portas, cofres e tudo que contenha lá do outro lado, né? Tudo que contenha uma fechadura. Ela é comumente associada a portas que se abrem, o que quer dizer oportunidades, começos, recomeços, mas a chave também serve para fechar, né? Portões, cofres, baús e cadeados. Por isso ela também simboliza algo muito bem guardado, né? Algo que é privado. Ela rege esses opostos, olha que interessante. Só esse elemento já nos dá margem a uma conversa longa, como vocês podem perceber. E antes da gente finalizar o nosso Barba Azul, eu ainda vou lançar mais uma possibilidadezinha aí pra gente olhar para esse conto de uma maneira mais ampla ainda. A gente pode pensar, ver essa história como o capitalismo devorando a humanidade, onde as riquezas são apresentadas, né? Quando o Barba Azul convida a mocinha pro seu castelo e ela vai abrindo as portas e vai vendo toda a riqueza que ele tem, mas tem um quarto escuro com corpos mortos, né? Esse é o nosso capitalismo, né? São infinitas as interpretações que cada conto sugere. Por isso é que é tão importante a gente dissecá-los. Assim, quando a gente conta uma história ou a gente encena uma peça, a gente tem um olhar prismático que vai permitir que cada espectador possa extrair a sua leitura particular. Claro que quando a gente escolhe um conto para contar, a gente tem o nosso ponto de vista sobre esse conto. E é claro que a gente vai dar ênfase a um ou outro aspecto segundo o nosso olhar, segundo o nosso foco. Mas eu creio que é importante a gente deixar algum espaço
para outras possibilidades de interpretação. E Simba, minha gente. Eu adoro esse conto. E Simba é herói? Desbravando mares, enfrentando tantos desafios? Sinto informar, mas Simba não é o herói. Ele é um homem em busca de sua identidade também, em busca de sua ascensão espiritual, de uma vida mais iluminada e profunda. Claro que a história não diz isso, mas na história também não é dito que ele vai salvar alguém ou seu povo. E isso é a característica do herói. Na verdade, ele vai comercializar mercadoria em cada viagem. No total de 7, ele tem algum percalço, que faz com que ele vá parar numa ilha onde ele enfrenta desafios bastante simbólicos. A cada viagem, novos desafios, novas habilidades vão sendo adquiridas. Ele enfrenta gigantes e pigmeus, seres do mar, da terra e do ar, vai às profundezas da terra, ao lado dos mortos, riquezas e aprendizagens. Sempre um trajeto pelo mar. A própria embarcação é o símbolo da vida e da sua instabilidade. O mar, a água com seu poder da dissolução e da reintegração. Investigar as viagens de Simba é uma verdadeira jornada de autoconhecimento. Há muitos estudiosos que afirmam que o livro de Simba é um livro sufi. Ele não era parte das Mil e Uma Noites, ele foi acrescentado ao compêndio mais tardiamente, assim como Ali Baba e Aladim. Simba era um livro em si, e ele trazia a filosofia sufi através das aventuras desse mercador. Contos de sabedoria em várias culturas, cujo propósito é trazer alguma reflexão sobre a existência e o nosso estar no mundo. O sufismo apresenta sua filosofia através de várias narrativas, algumas mais filosóficas e metafísicas, outras mais divertidas, como nos contos de Nasruddin, um personagem turco famoso pelos seus contos curtos, sagazes e muito bem-humorados. Eu investiguei alguns contos, não do Nasruddin, isso vai ficar para uma outra conversa, mas alguns contos que trazem elementos da tecelagem, por ser um tema que me atrai sobremaneira. Eu reuni no Mergulho Linhas, Agulhas e Teares uma miscelânea de contos de culturas diversas. Conto sufi, contos de fadas, mito grego. E olhando para a metáfora que tanto combina com a vida e com as histórias, o fio, o tecer, o bordar, fiar, nós somos responsáveis por tecer o tapete da nossa existência. O fio está nas nossas mãos. Em Penélope, a rainha de Ítaca, esposa de Ulisses, ela se vê numa situação bem complexa, enquanto ela reina sozinha ao longo da guerra de Troia e da viagem de volta interminável do marido, que durou 20 anos, 10 de guerra e mais 10 da viagem de volta. Enquanto isso, nesses 20 anos, 212 pretendentes devoravam os alimentos e bebidas do castelo de Penélope, enquanto a pressionavam para que ela escolhesse um novo marido, porque todo mundo julgava Ulisses morto. Mas Penélope, através da estratégia de tecer de dia e destecer à noite a mortalha do sogro Laertes, protela essa decisão, porque ela diz que só vai escolher o pretendente depois que terminar de tecer a mortalha. E assim ela tece de dia, desmancha à noite e ela consegue fazer com que aquela mortalha não fique pronta nunca. Passam-se 3 anos, e ela consegue segurar ali a pressão daqueles pretendentes, mostrando que o poder de destecer é tão poderoso como o de tecer, Marina Colasanti nos mostra isso em seu conto A Moça Tecelã, quando a protagonista resolve desmanchar tudo o que a fazia infeliz, inclusive o próprio marido. Penélope é descoberta, tem uma hora que os pretendentes acabam descobrindo esse estratagema dela, mas
essa estratégia foi suficiente para sustentar a situação e Ulisses chega nesse meio tempo e a situação acaba se resolvendo. Como também com a esperteza de Penélope, que acaba adotando uma nova estratégia de propor um desafio de atirar, encordoar o arco do Ulisses e atirar uma flecha pelo buraco do cabo de 12 machados enfileirados, né? Ninguém seria capaz de fazer isso e aí só Ulisses era capaz e ele chega disfarçado e consegue fazer isso e acaba com os pretendentes. Mas esse mergulho também nos revela o que ela teve de enfrentar sozinha, né? Suas estratégias, a sua força e o quanto a gente pode aprender com essa rainha que tem um pouquinho de cada deusa em si, né? Ela fez Ítaca prosperar, né? Durante o período que ela governou, como uma Deméter, né? Que faz a terra prosperar. Ela era uma mulher bela, né? E que tinha os seus atributos de sedução, como Afrodite. Ela tinha os atributos de Hera, que tinha essa questão da casa, do lar, de manter a vida organizada e o lar organizado, né? Ela também tinha a sabedoria e a esperteza e a inteligência de Palas Atena. Então a gente vai vendo que Penélope, à medida que a gente vai investigando essa história a fundo, a gente vai vendo que ela carrega em si um pouquinho de cada deusa. A gente ainda tem nos mitos gregos as moiras, né, que são a metáfora da vida por excelência, porque elas fiam o fio da existência de cada ser. Tecem a vida e cortam o fio quando decidem que a hora chegou. Há também o conto de fadas, a princesa dos 12 cisnes, que tece casaquinhos para desencantar os seus irmãos. Esse conto tem inúmeras variantes e na maioria das versões, além de ter que tecer, ela deve ficar muda e não revelar sua missão para ninguém. Esse conto tem vários conteúdos que podem ser desdobrados. Sobre ritos iniciáticos, sobre a voz da mulher nesse período de silenciamento e perseguição, sobre como não desistir de ter o fio da vida em suas próprias mãos, mesmo que tudo pareça adverso, além de muitas outras reflexões e interpretações possíveis. Como quem conta um conto, aumenta um ponto. E como eu não quero perder o fio da meada, eu vou começar a arrematar essa fala. Que com apenas uma conversa de tão poucos minutos a gente não consegue navegar por todos os mares possíveis, mas podemos já abrir algumas comportas da nossa curiosidade e do compromisso com a nossa palavra, com a nossa expressão artística, buscando sermos donos de nossas palavras, escolhendo histórias e textos que falam muito além de uma primeira leitura e procurando desvendar suas infinitas interpretações e simbologias. Nos tempos presentes, né, a gente precisa ter compromisso com o que a gente diz. São tempos onde o poder da palavra pode significar muito, né? E ao invés da gente trabalhar com essa palavra sem valor que tem sido jogada aí nas redes sociais, essa palavra que não vale nada, que é a palavra mentirosa, né? Vamos trazer a palavra semente, como diz a nossa querida mestra Gislane Matos, né? Não importa o tempo, a época em que uma história surgiu, se ela for boa, consistente, profunda, fará sentido contá-la sempre. Claro que é preciso fazer a ponte entre o passado e o presente, tecendo sentidos e aprendendo com a tradição a interpretar e a dialogar com a contemporaneidade.